Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu já vou começar perguntando aqui o que vocês estão achando aí dos novos vídeos do canal, se vocês estão gostando, vídeo de obra, vídeo de especificação de material, vídeo de detalhamento de projeto. Então, ó, já deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, porque a gente precisa aí de um feedback de vocês pra saber como que tá, pra ver se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem algum conteúdo diferente. Então já vai deixando aí nos comentários que eu quero saber tudo sobre isso, viu? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre obra. Como assim, Andressa? Sobre obra? Você nem tá na obra. Pois é, gente. Uma coisa que é muito importante da gente entender é que uma obra, ela se inicia muito antes da gente estar lá no canteiro de obra. Muito antes da gente ter feito a limpeza do terreno, da gente estar comprando material. A obra, ela se inicia no escritório. Uma obra, ela tem que ser bem planejada, ela tem que ser bem organizada. E isso tudo começa no escritório. Outra coisa que tem que ter e tem que estar tudo organizado antes de você ir para a obra, antes de você ir para o canteiro, são os documentos. Gente, existe uma série de documentos que precisam estar organizados, você precisa ter antes de iniciar uma obra. Então hoje eu vou mostrar para vocês um checklist que nós temos aqui na empresa, que facilita o nosso dia a dia para a gente saber e ter certeza de que a gente está com todos os documentos totalmente organizados. Então eu vou mostrando para vocês aqui e vou explicando um pouquinho de cada um deles. Vou colocar aqui na tela para vocês, então, esses documentos. Bom, gente, acho que o principal documento que nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, é quando você, por exemplo, um cliente chega até você, você tem que ter um formulário de cadastro já bem organizado para que você consiga coletar todas as informações. Até porque você vai precisar dessas informações para elaborar o contrato. Então, assim, você tem que ter nome, CPF, RG, telefone, e-mail, endereço. Então, existe uma série de coisas que são importantes. Então, aqui, olha, se vocês olharem o nosso primeiro checklist de documentos iniciais para a obra, aí já tem o formulário de cadastro do cliente. A gente já pede uma cópia do RG e do CPF, porque existem vários órgãos que pedem isso, né? Por exemplo, quando eu vou lá na Receita Federal para fazer uma regularização de obra, mesmo que eu tenha uma procuração no nome do cliente, eu preciso levar um xerox do RG dele e também do CPF. Então a gente já pede isso lá no início da conversa com o cliente. Outra coisa importante é comprovante de residência, porque também para você colocar ali no contrato, você vai ter que colocar o endereço da pessoa, tudo mais. A conta de água e luz, por que a gente pede? A gente acha importante aqui. Principalmente essa daqui é do terreno onde você vai iniciar a obra. Se é um terreno novo, onde você ainda vai fazer o pedido de água, fazer o pedido de luz, você consegue controlar isso melhor. Mas se é um terreno onde você já tem uma água, já tem uma luz, a gente sempre pede uma conta pra gente ter certeza de que a conta tá sendo feita em débito automático, os pagamentos, ou se a gente vai ter que ter toda a preocupação todo mês de ter que pegar, receber essa conta, né, que é entregue talvez às vezes na obra, e enviar pro cliente. Uma coisa que eu acho legal de falar aqui é que a gente sempre pede ou para os clientes colocarem essas contas em débito automático, ou a gente pede para que eles coloquem a opção de receber por e-mail. Por quê? Essas contas de água e luz, a gente sempre deixa nos nossos tapumes e tudo mais uma caixinha de correio para o pessoal colocar lá, mas isso às vezes vai se perdendo durante a obra, então às vezes o cliente, a gente não encontra essa conta, a gente acaba não entregando para o cliente acaba não pagando e gera algum problema. Então, para evitar já qualquer tipo de problema, a gente já pede, quando já tem, né, a água e luz lá, a gente pede essa conta de água e luz pra gente realmente ter a certeza de como que tá, se tá em débito automático ou não. E se ele por acaso não tiver, a gente pede pro cliente pôr em débito automático, tá? Isso é uma dica bem importante, a gente sempre se preocupar com isso, né? Outra coisa que a gente sempre pede é a matrícula atualizada do terreno, porque ela vai ser necessária também para alguns órgãos, então a gente acaba pedindo. Aí vem acho que o principal, né, de todos é ter um contrato.
Sim, gente, a gente tem que ter o contrato de execução bem feito, bem documentado, tudo minuciosamente explicado quais são os seus deveres, tanto como empresa, quais são os deveres do cliente, quais são. Todas as cláusulas têm que estar bem explicadas, passadas, passo a passo, entre você e o seu cliente. Então, isso você tem que ter antes de iniciar a obra, tá, gente? Não vai iniciar a obra sem ter contrato feito. Agora aqui já entra a parte da procuração, que como eu comentei pra vocês, por exemplo, pra gente ir pra uma Receita Federal, a gente precisa de uma procuração no nome do cliente, porque como a gente executa a obra e a obra ela sai no nome do cliente, a gente faz toda a regularização lá na prefeitura e na Receita Federal, mas a gente precisa de uma procuração de que o cliente ele permite que a gente faça isso. Então a gente já faz lá no início essa procuração onde a gente pede liberação para a prefeitura e liberação para a Receita Federal. Isso a gente coloca, essas duas liberações a gente coloca em uma procuração. Então lá na procuração vai ter que a gente é responsável, a gente pode fazer qualquer tipo de documentação na prefeitura, a BITS, tirar CND na Receita Federal, enfim, todas essas coisas a gente coloca lá no nossa procuração. Se vocês quiserem, manda aqui nos comentários que eu posso mostrar pra vocês também um modelo. Outra procuração que a gente pede é a procuração para que a gente possa fazer pedido de água e luz na Sanepar. Caso não tenha, né, gente? Caso não tenha, a gente já vai precisar isso lá no início. Mesmo que já tenha pedido de água, pedido de luz, a gente sempre faz essa procuração, por quê? A água não acontece tanto, mas, por exemplo, a luz, normalmente a gente acaba fazendo uma elevação de carga, ou a gente tem que fazer um desligamento ali na rede para poder instalar um padrão novo. Normalmente muda poste de lugar durante a obra. Então, assim, existem uma série de fatores que é melhor você já tá com essa procuração feita, que caso você precise, você já pode fazer tudo, senão você vai ter que estar sempre incomodando ali o cliente para ele fazer tudo isso, e não é o caso, né? A gente gosta de... Quando os nossos clientes nos contratam, a gente gosta de resolver tudo pra eles, não ter que eles ficar resolvendo essas burocracias aí nos órgãos. Depois de a gente ter todos esses documentos iniciais aí, outra coisa que a gente tem que ter e tem que estar organizado e tem que estar na obra. Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui são documentos que a gente tem, alguns ficam aqui no escritório, a maioria desses inícios aqui, que eu falei, até o item 10 aqui, ó, eles ficam no escritório, você não precisa estar com isso na obra. A partir desse 11, a gente já tem que levar isso pra obra. A gente tem um outro checklist, onde a gente coloca também quais documentos vão estar na obra e quais vão estar no escritório, mas esses aqui eu já vou falando pra vocês, eles têm que estar na obra, tá? Então a gente tem que ter na obra a RT de projeto arquitetônico, projeto estrutural, hidráulico, elétrico e execução. Então, todos os projetos a gente tem que ter a responsabilidade técnica, o documento assinado, e isso tem que estar na obra, beleza? A gente precisa ter o alvará dos projetos e o alvará de execução também. Também anexado a um projeto, isso na obra e no escritório, tá, gente? É importante você manter também nos dois lugares. A CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, gente, isso é outro ponto muito, muito, muito importante. A gente vê muita obra sendo iniciada sem ter o Cadastro Nacional de Obras e depois a pessoa vai regularizar e não tem como regularizar, então dá muita dor de cabeça. Já façam isso no início. Pega para você fazer o Cadastro Nacional de Obras, você só precisa ter o contrato e uma RT. Você nem precisa estar ainda com o alvará de execução. Você tendo a RT de execução, você já consegue fazer esse cadastro, tá? Manda lá pro contador, o contador faz esse cadastro e você já resolve esse problema. A comunicação no Ministério do Trabalho, isso também é algo muito importante, porque quando você vai regularizar a obra, lá no final, finalizou toda a obra, você vai para a Receita Federal, vai fazer a regularização da obra, eles vão pedir o cadastro no Ministério do Trabalho. Obras que estão sendo financiadas também, eles pedem esse cadastro no Ministério, essa comunicação, né, no Ministério do Trabalho. Então, já faça isso no início da obra, tá? Lá nessa comunicação você vai colocar quando você está iniciando a obra e a previsão de término da obra. Depois que você finaliza a obra, você vai lá e fecha também esse cadastro no Ministério. O registro do pessoal, né, da mão de obra, a gente tem que estar com todos os registros feitos,
documentos de admissão, você tem que estar com os exames admissionais, todos os cadastros, carteira de trabalho assinada, fotinho, tudo bem organizado para não ter nenhum problema. Aí a gente já entra na parte da placa de obra, tanto a sua de execução, que é necessária, né? Você tem que tá com a placa lá no início para poder mostrar quem é o responsável técnico daquela obra. E a parte de marketing também é bem importante, né? A gente tá sempre mantendo um marketing bom já nas obras. Eu falo que é um marketing um pouco fácil, né? Porque normalmente a obra chama atenção, né, gente? Então, faça um tapume bonito, coloque uma placa bonita, que vai valer muito a pena. Agora, a gente entra nos documentos aqui, uma outra checklist que nós temos de controle documental da obra. Também são documentos importantes, vai repetir alguns do que a gente já falou. E aqui a gente coloca se eles estão na obra ou se eles estão no escritório, porque alguns desses documentos realmente não precisam estar na obra, mas também são muito importantes. Então a gente entra com toda a parte de projetos inicial. Todos os projetos eles têm que estar na obra, tá, galera? Tanto projeto... Isso aqui vai depender também do tipo de identificação, né? Tem identificação que vai ter alguns, identificação que vai ter outros. Talvez vai ter alguma que vai precisar de algum outro tipo de projeto. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum deles. Ah, não, tem aqui, ó, corpo de bombeiro. Eu ia falar, não é toda obra que precisa disso, tá, galera? Tem obras que, por exemplo, obras residenciais, normalmente você não precisa de um projeto no corpo de bombeiros. Mas, se você não for usar, a gente já coloca aqui, não se aplica. Outros documentos que também são importantes, documentos legais, que eu já comentei, né, que são as RTs de todos os documentos. Daí a gente já entra aqui com o PGR-CC, que é importante na prefeitura. Aqui na prefeitura da nossa cidade, antes eles pediam o PGR-CC para liberar o alvará. Agora, alvará de execução. Agora, aparentemente eles não estão mais pedindo, mas no final da obra, na hora de você regularizar a obra, tirar o habite, você vai precisar mostrar esse PGR-CC, então já faz lá desde o início, já deixa totalmente organizado, até porque é importante você fazer um programa de coleta de resíduos, já ter identificado como que você vai fazer, onde você vai mandar esses resíduos que são criados na obra, né? Então você já tem que ter isso bem organizado. Inclusive, você tem que ter um ART de que você fez esse programa de gerenciamento de resíduos, tá? O alvará, que a gente já comentou, a matrícula também já foi comentada, comunicação no Ministério do Trabalho e as ordens de serviço. Ordens de serviço que são... basicamente, você faz o registro do pessoal, né, todo que vai trabalhar na obra, e você já faz a ordem de serviço, onde você vai explicar, ela vai colocar as informações do seu funcionário e vai explicar mais ou menos qual vai ser o serviço dele. Então, é uma ordem de serviço. Normalmente, quem faz pra gente aqui essas ordens de serviços é o nosso engenheiro de segurança, tá? Então, se você tiver já o engenheiro de segurança trabalhando pra você, você já pede pra ele fazer isso pra todo o pessoal que tá trabalhando na obra. Aí entra agora aqui também mais alguns documentos que são de segurança do trabalho, que são o Programa de Prevenção contra Riscos Ambientais, que é o PPRA, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Também é importante você estar com tudo isso feito, gente, porque se bater qualquer tipo de fiscalização, vocês vão ter que apresentar todos esses documentos, ok? O laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Você tem que ter um designado de CIPA. O que seria esse designado de CIPA? A CIPA, ela é um curso. Você tem que fazer um curso e a pessoa, para ela ser designada de CIPA, ela tem que ter esse curso. Esse curso, se eu não me engano, ele é válido por 2 anos. Se não me falha a memória, eu teria que dar uma verificada aqui. Então, a gente faz o curso aqui, um engenheiro faz o curso e ele é o responsável por isso na obra. Isso aqui também é bom vocês darem uma olhada, porque esses programas aqui, dependendo do número de funcionários, se a obra é um pouco maior, um pouco menor, ele vai modificar um pouquinho, tá, galera? Então, é importante vocês se atentarem a isso. Você tem que ter todos os certificados de treinamento de NR18, NR35, NR10, NR33. NR18 é para todos os funcionários, todos têm que ter o certificado desse curso. NR35 é para todos que vão trabalhar em altura. NR10 é para serviços de instalação elétrica, então o pessoal que vai fazer a parte elétrica precisa ter esse curso.
E o NR33 é para trabalhadores que vão trabalhar em espaço confinado. Normalmente em obras residenciais acaba não acontecendo isso, né? É um pouco difícil a gente ter esse tipo de trabalho. Mas, por exemplo, numa obra de um prédio, de um edifício, onde a gente vai ter talvez uma fundação que é tubulão. Normalmente, não sei se vocês sabem, mas uma fundação de tubulão, a pessoa ela tem que entrar dentro desse tubulão, ir lá e fazer basicamente um trabalho manual na base desse tubulão. Então, isso é considerado um trabalho de espaço confinado, tá? Então, esse funcionário, ele precisa ter esse certificado. Você tem que ter as fichas de entrega de EPIs, então você vai fazer a entrega dos EPIs para os seus funcionários, você tem que ter todas as fichas com o registro de cada EPI. Os EPIs, eles vêm com um documento, com um número de identificação, que para você controlar se eles estão ainda aprovados ou não. Então você tem que colocar também esse número lá na ficha e a assinatura do seu funcionário. E a ficha de entrega de uniformes, né, de vestimenta. Agora a gente entra aqui em alguns documentos que são de segurança de qualidade, que isso daqui são documentos, eles não são obrigatórios, mas são documentos que nós aqui no escritório consideramos como obrigatórios, porque a gente segue um sistema de controle de qualidade um pouco mais rigoroso. Então, pra gente, isso aqui é extremamente obrigatório e nós temos em todas as nossas obras. Independente do tamanho, gente. Pode ser obra de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, 300, 500, não importa. A gente vai ter todos esses documentos para todas as obras. Então, a gente entra com um manual técnico. Eu acho que pra quem segue a gente lá no Instagram, até vou deixar aqui, sigam a gente lá. Eu já mostrei algumas vezes o nosso manual técnico por lá, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo também que eu faço um vídeo explicando pra vocês um pouquinho do manual técnico. Nesse manual técnico a gente coloca um pouco de todos os passos, tudo que a gente tem que ter para manter a qualidade aqui da nossa da obra, né? Então a gente vai ter todas as listas de verificação por lá, a gente vai ter que ter um passo a passo de cada serviço controlado, onde a gente coloca uma ITS que nós chamamos, que é uma instrução técnica de serviço, onde a gente explica um pouquinho de tudo daquele serviço, quais são os materiais que vão necessitar, quais são os EPIs, o passo a passo, como vai ser a verificação, enfim, é bem complexo esse material, então se vocês quiserem, manda aqui nos comentários que eu gravo um vídeo pra vocês. O nosso plano de qualidade de obra, a nossa política de qualidade, que nós aqui na empresa temos uma política de qualidade, então a gente faz cartazes e coloca isso na obra, então a gente coloca aqui nesse checklist pra gente lembrar de colocar isso na obra. A lista de materiais controlados e a lista de serviços controlados, isso aqui é vinculado a esse manual técnico, né? Então, como eu disse, a gente tenta manter uma qualidade muito grande aqui nas nossas obras e por isso a gente tem alguns materiais que a gente considera que são controlados. Se eu não me engano, lista de materiais controlados a gente tem, se eu não me engano, 20 ou 22, alguma coisa assim. E serviços controlados, se eu não me engano, são 27 serviços controlados. Não tenho certeza desses números, mas é basicamente entre isso. Vai de 20 a 25, 27 itens que a gente controla. Então, esses materiais controlados a gente tem também fichas de verificação para recebimento, também tem todas as instruções lá no nosso manual técnico de como que você vai receber, como você vai armazenar esse material. Na lista de serviços controlados, todos os serviços, como eu comentei, a gente tem as ITS, que são as instruções técnicas, onde a gente coloca um passo a passo de como vai ser executado esse serviço, como tem que ser verificado, quem vai verificar, se vai ter que fazer algum ensaio, se não vai ter que fazer nenhum ensaio tecnológico, enfim, tudo isso vai estar no nosso manual técnico. O cadastro de fornecedores qualificados, esse aqui é uma lista que a gente não precisa estar em obra, a gente deixa isso no escritório, mas a gente coloca lá um cadastro de fornecedores qualificados. Por quê? Toda vez que a gente faz uma compra e o material ele é entregue, a gente faz uma fichinha de recebimento, né? Principalmente desses materiais que são controlados. E a gente coloca lá uma especificação do fornecedor. Se a entrega foi ok, se foi no prazo, se veio tudo certinho, se teve algum problema ou não. E a gente vai fazendo uma qualificação dos nossos fornecedores. Então a gente vai dando, no final do mês, a gente faz uma
uma avaliação desses fornecedores, a gente tem uma ficha de avaliação onde coloca uma nota e se acontecer algum problema, se a nota não for boa, a gente vai desqualificando alguns fornecedores, tá, galera? Então é por isso que a gente precisa ter essa lista de fornecedores qualificados. Toda vez que a gente vai fazer uma compra nova, a gente precisa olhar lá na lista se o fornecedor ele é qualificado ou não. A lista de projetos, isso aqui também fica no escritório, que é uma lista onde a gente coloca todos os projetos, em qual versão que ele tá, que dia que foi salvo, que dia que foi impresso, se tá impresso, quantas cópias são impressas, se essa cópia tá na obra, se essa cópia tá no escritório, porque a gente tem todos os nossos projetos, a gente coloca um carimbo de cópia controlada ou não, né? Então, por exemplo, se é uma cópia controlada, eu preciso saber. Aqui nessa lista de projetos ela tem que estar especificada ali e eu tenho que saber onde ela tá. Por que é importante isso? Se o projeto ele for modificado, quando você teve que refazer alguma coisinha ali, o projeto foi modificado, eu vou ter que ir lá e substituir todos os projetos antigos. Eu preciso saber onde estão esses projetos antigos. Se eles estão na obra, se eles estão com algum colaborador. Então eu preciso saber onde está tudo para eu poder ir lá e substituir. Então é importante você ter essa lista de projetos, manter os projetos totalmente controlados, as cópias controladas, para você saber quando tiver que fazer alguma substituição, algo do tipo, onde que esses projetos estão. Controle de treinamento de serviço, isso aqui também são documentos que ficam, uma listinha que fica no escritório, onde a gente diz lá se a gente já deu o treinamento de serviço ou não, porque como eu comentei, a gente tem as ITS, né, que são as instruções técnicas de serviço, que estão no manual, mas a gente pega aqueles passo a passo também e explica para os nossos colaboradores. Então a gente dá um treinamento dos nossos serviços controlados para eles e por isso a gente tem que ter uma lista, né, um checklist de controle de treinamento. E o laudo de vistoria de vizinhança. Isso aqui parece que não é importante, mas não é todo mundo que faz, mas é extremamente importante, galera. Você tem que fazer um laudo de vizinhança antes de qualquer coisa, antes de você entrar no terreno, antes de você fazer a limpeza, iniciou os projetos. Isso é importante até antes dos projetos, galera. Iniciou ali a comunicação com o cliente, vai fazer os projetos, já faz uma vistoria preliminar. Porque é bom você já ter essas informações antes de iniciar o projeto. Porque, por exemplo, você tem um vizinho ali que ele tem uma casa encostada no seu terreno, então ela tá ali na divisa do terreno, e a gente constata ali na nossa vistoria que a casa ela não tá em boas condições ou que tem algum problema. Galera, você já vai fazer o projeto arquitetônico pensando em não encostar a sua casa ali, para evitar problemas. Você não vai chegar com uma fundação ali próximo, você não vai colocar um bloco estrutural ali próximo. Você já vai pedir pro projetista lá desviar isso aí, tentar fazer alguma coisa, pra gente não ter problemas durante a execução. Claro que depois, quando você for começar a obra, de fato, ideal é você ir lá fazer uma nova vistoria, verificar como que tá tudo, tirar muitas fotos, fazer um registro, pedir a assinatura do vizinho. De preferência, se você conseguir, contrata uma outra empresa, né, para fazer essa vistoria, uma empresa que a gente chama que é uma empresa imparcial, né, ela não tá nem do nosso lado, nem do lado do vizinho, para que esse documento ele saia bem organizado, porque normalmente você vai ter problemas com o vizinho, tá? Então, se previna de tudo, porque a gente sabe que na hora de fazer uma fundação, a terra vai vibrar. Se é uma casa um pouco mais antiga, ela já tá com problemas do tempo, né? Então, vai ter rachaduras e você tem que se programar e tem que estar se organizando com isso. E é isso, gente. Esses são alguns dos documentos, então, que a gente tem. Essa aqui são as nossos checklists. Como vocês podem ver, eu deixo alguns espaços aqui vazios para caso a gente precise ir adicionando com o tempo. Você vai vendo que vai surgir novos documentos, você vai ter que estar bem organizado. E é isso aí, gente. Esses documentos são documentos muito importantes. Você tem que estar com eles todos bem organizados antes de iniciar uma obra, para que você não tenha surpresas durante a execução. Como eu disse, em uma possível fiscalização, tanto do sindicato como do CREA ou como do Ministério do Trabalho, você vai ter que entregar a maioria desses documentos para eles. Então, já tenha tudo isso em ordem antes de iniciar a obra para não ter nenhum problema.
beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vou pedir aqui, se inscreva no canal, dá seu joinha aí, ativa o sininho aí de notificações para vocês serem notificados quando a gente postar mais algum vídeo, porque agora a gente tá postando vídeos aí quase todos os dias. Então, é isso, gente. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.